Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Presta atenção na sentença. E eu estarei contigo. Repete comigo. E eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viesse ao campo, onde ele estava pastoreando seus rebanhos. E assim que elas chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto do vosso pai não me trata como antes, mas o Deus do meu pai que está comigo, mas o Deus dos meus pais está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças, e vosso pai me enganou, mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que ele fizesse outro mal. Amém? Se assente em nome de Jesus. Entenda o que eu vou começar a falar para você? A sua luta, fala, a minha luta. Fala, ela não é algo pessoal. Fala, eu não estou sozinho. A sua luta é uma luta pela fé. Fala, uma luta pela fé. A sua luta não é uma luta comum. O mundo tem uma luta comum, mas você tem uma luta pela fé. Você entrou para uma restauração hoje, essa sexta-feira. Hoje eu posso falar para você uma cesta da restauração para a tua vida. Todas as lutas que nós temos passado é pela fé. É por causa da fé, por causa, fala, das promessas. Fala do propósito. Se você tratar suas lutas como algo comum, você perde a essência do que Deus está fazendo por trás de cada luta que nós passamos nessa vida. Você pode ter uma luta igual ao que o mundo tem. Um problema na concessionária, um problema com o banco, um problema com a empresa onde você trabalha. Mas a sua luta, ela não é comum. É uma luta pela fé. Porque há um propósito por trás dessa luta. Fala, todas as lutas que eu tenho passado, elas não são comuns. Todos os desafios que vocês têm enfrentado, eles não são comuns. Eles não são comuns. O problema é quando você trata algo como comum, aquilo que Deus envia para a sua própria transformação. E se você não sabe, as lutas fazem parte do pacote da sua bênção. Se você rejeita a luta, você está rejeitando a sua bênção. Jó, ele não rejeitou o propósito do processo que ele estava. Ele não rejeitou. Embora foi algo excessivamente mal, mas foi permitido por Deus. E tudo que Deus permite, por máximo que seja contraditório e confrontante à sua fé, sempre tem um poder por trás disso, que está prestes a se manifestar na sua vida, que está reservado para que você consiga tomar posse de uma nova dimensão de revelação, de fé e de graça e poder e de bênçãos na sua vida. Jó, ele fala uma coisa super extraordinária: receberia eu o bem do Senhor e não receberia o mal? O problema é que você trata o mal como se não tivesse uma bênção ali para a sua vida. José, ele fala para os seus irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bem. Mas até o processo ser revertido em bem, esse homem sofreu. E sofreu muito. Não pouco. Só da dor dele ter sentido a separação do pai amado dele, do irmão tão amado dele, o irmão que precisava dele porque perdeu a sua mãe,
Você imagina o coração de José com 17 anos de idade sendo rasgado. Eu não estou falando de um homem já maduro conscientemente que suporta guerra, que suporta muito mais do que pessoas que são novas. Eu estou falando de um adolescente, um jovem. Estava transitando para a sua juventude. Não era nem maior de idade ainda. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele não está interessado na sua idade. Se Ele te chamar você como como Samuel, uma criança, Ele vai te fazer você ouvir a voz dEle, vai fazer você profetizar e repreender um sacerdote velho. Samuel era apenas uma criança, mas que já começou a viver o seu desígnio desde criança. Não importa a sua idade. O Senhor, Ele é especialista em pegar qualquer tipo de caso e desatar desígnios. Abraão começou com 75 anos de idade. Moisés começou com 80. E você? Não importa. Mas eu quero que você entenda que todos os processos que temos passado, todas as suas dores, seus altos e baixos, fazem parte de um plano de Deus para a sua vida. Eu tenho absoluta certeza que pessoas entrou nesse lugar buscando um renovo de esperança aqui. Você não só veio por causa de um mover, de uma unção, você veio por uma restauração no seu coração. Eu tenho absoluta certeza que mais de 80% das pessoas que estão aqui dentro estão encarando dilemas na sua carne, na sua vida, na sua família, que ainda precisa ser vencido. É ou não é? Quem veio para romper aqui? Veio ou não veio? Não, eu sei de uma coisa. Tu chegou meio quebradinho aqui, mas quando tu chegou aqui dentro, começou a cantar, daqui a pouco tu estava pulando, dando a glória, aleluia, falando em línguas. O que é isso? Fala, meu espírito está celebrando aquilo que daqui a pouco a minha carne vai gritar. Tem pessoas que já chegam fazendo festa antecipada, que está sentindo uma glória que ninguém está sentindo ainda. Por quê? Já está vislumbrando o que vai acontecer até o último dia. Já está queimando no coração, no espírito, aleluia. Não, essa é a atitude que você tem que entrar dentro de um lugar onde a glória de Deus está. Tu já entra com a esperança, Senhor, eu vou receber a porção dobrada da misericórdia, do perdão, da graça, do favor, da força e do teu poder. Aleluia. Ele é poderoso, Ele é o El Shaddai. Ele não depende da tua circunstância, Ele não depende da tua elevação, Ele não depende de nada de você para Ele fazer o que tem que fazer na sua vida, em ponto final. Ele não depende se você está em extrema obediência ou em falência. Ele não depende de nada do homem. E se Ele quiser pegar o mais rebelde na terra, Ele transforma no mais obediente do céu. Fala, Deus transforma qualquer circunstância. Eu sei que tu chegou aqui com muita coisa controversa na sua vida ainda para ser solucionada. Mas o problema é que tem muitos empurrando a fé pela barriga. Se esqueceu que existe um desígnio, um propósito e uma missão para você fazer nessa terra. Deus não te convida para o exército dele para ficar na reserva, meu querido. Ele te chama para o campo de batalha. Ele te chama para o campo da conquista das promessas que Ele tem reservado para a tua geração. Alguém tem que entrar nesse lugar de conquista. Alguém tem que batalhar para que os céus venham derramar aquilo que foi roubado, foi destituído de gerações e gerações. Você não vai viver a mesma história que o teu pai e tua mãe viveu. Pode ter sido até boa, mas Deus tem algo melhor. Fala, há visões, promessas, revelações, poder, conquistas que ninguém da minha geração recebeu. E eu vou receber. Fala, eu vou viver. Fala para o seu irmão, o problema é seu se você não quer viver.
Fala para ele, eu vou viver. Fala, eu. Vai chegar um tempo que eu vou entrar nesse lugar e eu vou olhar para pessoas que estão aqui e eu vou ver você na sua plenitude. Eu quero chegar um tempo que eu olhar assim e falar, rapaz, olha esses homens na plenitude, meu Deus do céu. Virou uma tosse, outro virou, rapaz, quase um serafim na terra. O Senhor tem uma plenitude para você. Fala, essa guerra, fala, essas batalhas é pela fé. Fala, é por causa da fé. Você não está entendendo ainda não? Acho que eu estou falando com crente caixinha de fósforo aqui mesmo. Não é possível, misericórdia. Alguém quer romper nesse lugar, quer crescer na vida, pelo amor de Deus? Ou você vai rodar no poder e cair, não vai levantar no poder não? Fala, eu vim aqui para ser levantada no poder. Fala, não é mais só um encontro de poder não. É um encontro de elevação na minha vida. Porque as portas do céu, os portões do céu, eles estão prestes a se desatar na tua cabeça. Fala para cair na sanda. Filho, aqui é um acampamento de Deus. Eu vou entrar na história desse homem chamado Jacó aqui com você. Daqui a pouco eu chego no lugar onde ele chegou. Manaim. O acampamento de 2 exércitos que estavam ali. O que você vê de pessoas aqui dentro, tem no mínimo 10 vezes mais de anjo aqui dentro. Vou falar da história de um homem que talvez vai se parecer com a sua história. E a Bíblia, ela não oculta debilidade, deficiência e pecado de ninguém. E se tem uma família que era problemática, era a família do senhor Jacó, o pastor Jacó. Quem já conheceu a família de um pastor que era muito problemático? Eu já conheci. E geralmente família de pastor é problemática. Ainda bem que eu sou apóstolo, cara. Estou brincando. Mas é verdade ou não é? É. Eu já conheci muita história contraditória. Muita história contraditória. Talvez a sua história, ela é muito contraditória. Eu posso falar uma verdade? Vou falar bem na tua cara agora. Posso jogar na sua cara? Posso falar a verdade? Tu está passando muita coisa contraditória ainda. E você não entendeu o propósito delas. Existe uma guerra que nós vamos vencer aqui hoje. Isso vai desembaraçar o campo da batalha, porque tu vai avançar. Fala, meu campo da batalha vai ser desembaraçado. Porque uma revelação nova está chegando. Aleluia, aramassa. Devas. Quanto mais poderoso o chamado na sua vida, segura. Mais poderosos serão os seus inimigos. E mais fortes serão os processos que você vai ter que passar de transformação. Fala, é por causa do meu chamado. Não tem um crente que está aqui dentro que não tem um propósito no céu reservado, que Deus está batalhando com os anjos na terra, como batalhou os anjos pela vida de Jacó, de Jacózinho, para levar ele ao destino final dele. Esses anjos estão batalhando pela tua vida, estão sempre empurrando você de volta ao caminho. Você está andando, daqui a pouco tu tropeça, desvia do caminho e os anjos voltam para a rota. E chega uma hora que Deus fala com Jacó, é hora de voltar para a casa do papai. É hora de você conquistar a terra que eu jurei aos seus pais. Agora é hora, Jacó. Agora é hora de Jacó voltar depois de 20 anos
20 anos dentro de um processo terrível, que não era para qualquer um suportar, não. Quem já viveu na casa da sogra, do sogro aqui? Quem já morou na casa do sogro e sogra? Cruz, cara. Levanta a mão, você fala sério, não fica com vergonha, não. Tem que até vergonha em mão de levantar. Eu já morei. Não, morei na casa da minha mãe, minha sogra, minha esposa que morou na casa da minha mãe, minha sogra. Deus me livrou desse laço, peraí, tô brincando. Quem já morou na casa da sogra? Ui, misericórdia, Jesus. É estreito, não é verdade? Não, tem sogra que é boa, mas mesmo assim é estreito, é verdade, não é? O negócio não funciona direito, meu querido. Mas pior de tudo, meu querido, era um sogro que era o dobro mais esperto que Jacó. Tu pensa, chega Jacó, o enganador, encontra o Labão. Não, pior, Labão arameu. Eu vou te mostrar o que significa o Labão arameu daqui a pouquinho. Aí ele entra na casa, na casa do processo, o negócio vai começar a ficar estreito. Jacó, eu vou ter que tratar você. Tu foi muito bom enganando o seu irmão, o seu pai. Mas agora quero ver se enganar esse teu sogro. E mãe, a guerra era feia, porque cada hora o sogro dele mudava o salário dele e ele lá e mudava a expertise do negócio. Era um sendo mais esperto que o outro. Jacó era esperto. Ele era esperto. Já viu aquele cara que é quietinho? Aquele que gosta de varrer casa, limpar louça, mas é esperto demais. Era Jacó. Ele era muito escorregadio. Mas ele tinha um sogro que Deus colocou na vida dele para tratar com ele. E há pessoas que Deus coloca na sua vida para tratar com você mesmo na terra. Fala, é por causa do chamado. Não, vou ser mais aberto com você. E se escandalize ou não. Por causa do chamado você vai ser perseguido. Por causa da bênção que você carrega, Deus vai te jogar num processo equivalente. Fala, quanto maior é a bênção, maiores serão os ajustes. Fala, deixa Deus trabalhar no vaso. 20 anos trabalhando com um sogro esperto, sagaz, enganoso, que não tinha nada de bom em Labão. Nada. Ao ponto que ele fez negócio com Jacó com as próprias filhas. As filhas não receberam nem dotes do pai. Por quê? Porque foi negócio com Jacó. Trabalha 7 anos que eu te dou a minha filha. Ele vendeu as filhas dele. Fala, Labão gostava, fala, de dinheiro. Agora tu imagina, morar na casa de um sogro avarento. Misericórdia, Jesus. Que não repassa nem comida com você. E Jacó falou para ele, eu não comi nenhum dos seus cabritos. Não toquei em nada que é teu. Porque o homem era avarento. Você imagina a situação do senhor Jacó. E no primeiro pagamento da primeira filha, depois ele descobre que o sogro tinha dado uma volta nele. Tomou uma pernada do sogro. A vida é assim, Deus perdoa os seus pecados, mas Ele vai corrigir algumas coisas nas falhas do seu caráter. Fala, Deus perdoa o pecado, mas Ele não deixa passar a deformidade. Ele perdoa o pecado, mas Ele vai ter que remover a iniquidade. Jacó, 10 vezes, o sogro dele mudou o salário dele. Tentava passar a perna nele. Trabalhou 7 anos por uma, 7 anos por outra. Para ter a mulher amada da vida dele. Fala, o preço da bênção. Fala para o seu irmão, você quer a bênção? Fala, ele nem começou ainda. Fala para o seu irmão, você quer a bênção? Talvez alguém está com dúvida.
a dimensão do chamado, escute ao crente. O problema é que tu acha que chamado é para ser pastor, quem está em cima do altar cantando, pregando. Não. Deus, ele tem um chamado específico na vida de todos que estão aqui dentro. Há algo que você foi chamado para construir, para fazer, para conquistar na terra. E por causa disso, que o Senhor permite guerras na sua vida. Combates. Eu tenho que entrar nessa palavra com você. Fala, entra, apóstolo. Então, as suas lutas são baseadas no nível das suas bênçãos que Deus tem para te dar. Suas guerras são medidas pelo nível do que Deus vai fazer na sua vida. E olha, e Deus pega filho pródigo e trata no mundo. Para depois trazer, falou, tá pronto. Agora só santifica. Você sabia que antes que você chegasse aqui, as suas voltinhas no mundo, Deus já tratou muita coisinha com você lá fora? E se você não obedece dentro, Ele te deixa dar uma passeadinha lá fora de novo, ô pródigo. E por que Deus permite isso? Fala, para tratar, para libertar, para expor, para purificar essa carne sem vergonha. Tu viu que o negócio ficou mais silencioso agora? O pessoal está com medo, o pessoal está tenso aqui dentro. Fala para o seu irmão, fica tenso não. Quem vem a primeira vez aqui? Primeira vez. Rapaz, você tem que colocar você. Não se preocupe. Primeiro dia é meio tenso mesmo. Segundo dia o pessoal já começa a chegar mais livre. A carga vai saindo. Depois do segundo dia para o terceiro, os capetas já vai tudo embora. Mostra tudo da cara. Eles não aguentam mais para o culto. Você já desvincula. Chega a hora da libertação. Daqui a pouco tu sai levinha. Eu não sei que tipo de diabo você vai enfrentar depois que você sair desse lugar. Mas eu sei de uma coisa, Ele vai te equipar para enfrentar a sua guerra. O Senhor falou para Jacó, volta para cá, seu pai. Volta da terra de onde você saiu. E Jacó ia enfrentar grandes inimigos. O negócio começaria a ficar estreito para Jacó. Fala, quanto mais perto eu estou da benção. Fala, quanto mais perto da promessa, o ajuste fica mais fino. Fala, o negócio estreita mais. Deus nunca vai te dar uma grande elevação na sua vida antes de um processo de refinação. Ninguém pula etapa. Não tem como você pular a cerca. E Jacó pulou a cerca. Deus fala, sai. E ele sai do jeito dele. Aí o negócio fica estreito. E Jacó fez um negócio muito ruim. E Deus falou, vou ter que pegar o Jacózinho agora. Porque ele não aprendeu. Da mesma maneira que ele saiu da casa do pai dele, ele tentou sair da casa, e conseguiu. Ele saiu da casa do sogro dele de uma maneira indevida. Como fugitivo. Vamos entrar na palavra de Deus. Vamos começar. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, não importa o que eu estou passando. Fala, o importante é adorar a Deus de todas as maneiras. Fala, o segredo é, para chegar até o fim, não pare de adorar. Continua adorando. Todas as fases, fala para o teu irmão, não pare de adorar. Eu não sei o aperto que você teve antes de chegar até aqui. Nós não sabemos o seu processo que você passou antes de chegar aqui. Mas você vai ter que pegar ânimo. Eu te adoro. Eu te louvo, Senhor. Aleluia. Cada fase da minha vida eu fui aprendendo a adorar a Deus em todos os tipos de circunstâncias, não importa quais. Eu fui sendo forjado. E quando você aprende a extrair adoração dentro de um processo de dor, sofrimento e perda, guerra, tribulação, seja o que for que você está passando, significa que você está amadurecendo. Fala, as dores de hoje se transformarão, fala, em maturidade amanhã. Fala, tudo que eu supero agora se torna em poder e autoridade da minha vida. Meu filho, a pressão ela vem para gerar autoridade na sua vida. Suporta a pressão dos processos, o Senhor vai gerar um vaso de autoridade na terra. Fala, o Senhor está me forjando e a minha autoridade, ela estará acima, fala, de todas as minhas debilidades. Todas as debilidades, todas as minhas dores, todas as minhas perdas.
Fala, a minha autoridade. Não, fala igual crente pentecostal. Fala, a minha autoridade estará acima de todas as debilidades. Está doendo, mas está transformando. Fala, agora é hora de elevação. Hoje a unção é para trazer rompimento na sua vida. E quando fala de rompimento, é abrir o que estava fechado, limpar o que estava sujo, tirar o empecilho, remover o impedimento e vai! Fala, eu vou alcançar as promessas de Deus na minha vida. Quando Deus ele se move e começa a falar para você, se levanta e se mova, aí começa um novo processo na sua vida. Aleluia. Você não vai contar mais como é que é? Testemunho, né? Testemunho. O pastor Jorge gosta de falar testemunho, né, Jorge? Você vai contar um testemunho. Quer dizer, tu sofrer, passar aperto, viver na miséria, na escassez, na dor e não ter mudança. Isso não traz glória para Deus não, ô crente. O que traz glória para Ele na terra é quando você supera os teus processos, quando supera o teu pior pecado, a tua carne, a tua pior iniquidade, aquilo que foi teu maior acusador do teu passado. É nisso que nasce um testemunho na terra. Passou pelo vale, mas superou o vale. Isso vira testemunho. Para de ficar contando seu testemunho para o povo. Só fala suas derrotas. Vai entrar no seu estreito com Deus, porque é hora de mudança. Para de se conformar com situações que têm retido teu propósito. É tempo de sair da casa de Labão. Enquanto Jacó estava ali dentro, ele podia até crescer em riquezas ali, mas nada pertencia a ele. Nada. Sabe por quê? Vou te mostrar na palavra agora. Vamos lá. Gênesis capítulo 31. Versículo 6, como eu falei para vocês, ele diz: ó, eu servi vosso pai com todas as minhas forças, mas ele me enganou, mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não me permitiu que ele fizesse outro mal. Antes de Deus trazer restauração, passaria por um processo de quebrantamento, reconhecimento e transformação. Jacó pagou o preço por ter usurpado a bênção da primogenitura do seu irmão. Ele pagou 10 vezes mais do que ele tinha feito contra o irmão dele. 10 vezes mais. Ele enganou uma vez, mas 10 vezes mais. Ele teve que suportar o preço para suportar, para transformar o caráter daquele que é possuidor da bênção. Fala, há uma bênção na minha vida. E ela vai se manifestar. Mas eu tenho que suportar. Do processo do caminho ao propósito da transição. Jacó começa a sair da casa de Labão. E a coisa começa a ficar séria. A palavra, o nome Jacó, você já sabe, aquele que segura o calcanhar. Suplantador. A palavra Labão é branco. Branco significa branco. E eu perguntando ao Espírito Santo, falei, o nome de Labão significa branco, me explica esse negócio. Branco. Fala, indefinido. Sem consistência. Branco significa ausência de cores, de todas as cores. Ausência. Aquele homem tinha uma ausência de caráter profunda. Ele não tinha definição. Mas quando se junta arameu, por isso que a Bíblia é bem clara, Labão, o arameu, que significa arameu, significa exaltado, aquele que se exalta. Esse homem, ele era um homem muito altivo, arrogante. Você sabe o grande pecado de Labão? Na época que Abraão manda o seu servo junto com Isaac buscar uma esposa para o seu filho, quem recebe na casa, quem dá as ordens, está sendo Labão e a sua mãe.
Cadê o pai? Cadê o pai dele? Ele queria dinheiro. Ele, desde a sua juventude, esse homem era um homem pervertido, ganancioso, mau caráter. Ele negociou a própria irmã. E depois ele negocia as próprias filhas. Mas presta atenção que toda a história da Bíblia, repita comigo, toda a história da Bíblia, revela a cruz, fala, e revela a redenção para mim. Fala, toda história revela quem Jesus Cristo era. No Jardim do Éden, a revelação da redenção está plena ali. Quando Adão abre a sua costela, quando o Senhor abre a costela de Adão, ali nasce a mulher. Jesus na cruz, ele foi ferido na sua costela, onde nasceu a sua noiva, a sua igreja. Jesus esteve aberto para que saísse a sua igreja. Escute isso aqui. José não falava de si mesmo, mas ele era amado do seu pai, assim como Jesus era amado do pai. Ele era odiado pelos seus irmãos, assim como Jesus era odiado pelos judeus. Foi colocado numa cova, que é a morte de Jesus. Foi levado para uma prisão, assim como Jesus foi para o submundo e saiu da prisão para a ressurreição. José se assenta à direita de Faraó, assim como Jesus se assentou à direita do Pai. Tudo o que está no Antigo Testamento revela o Novo Testamento. Fala, redenção. Existem 7 festas no Antigo Testamento que revelam sobre a redenção. Páscoa, que revela a morte na cruz. Festa dos pães ázimos, quando Jesus tomou nossos pecados sobre si. Festa de primícias, que fala da ressurreição do Senhor perante os mortos, dentre os mortos. A festa da semana, que é chamada de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A festa das trombetas, que fala do arrebatamento da igreja. O dia da expiação, que fala da salvação de Israel. Simplesmente tudo revela, fala, tudo revela Jesus Cristo. Fala absolutamente tudo. E Jacó revela a sua vida. Fala, Jacó revela a minha vida. Embora você receba uma bênção, embora você obtenha uma graça, a bênção foi dada. Fala, a bênção foi dada. Fala, foi prometida. Fala, foi profetizada. Mas tem que ser conquistada. Quando Deus ele fala algo no mundo espiritual com você, o que ele tem na sua vida, fala, ele está apontando um caminho que eu vou seguir. Fala, ele está apontando um caminho que eu vou seguir. Fala, toda profecia e as promessas, elas apontam o meu destino, mas somente o processo e a obediência que te coloca na conquista do teu destino. Não basta ele somente ter te prometido, você vai ter que se submeter a um processo para que ele te coloque no caminho. Fala, ele está me colocando no caminho de volta. Há algo que se perdeu na vida de muitos aqui que você vai reencontrar aqui de volta. Hoje você vai conseguir encontrar de volta a tua esperança do seu chamado. Você vai entender que a vida de Jacó não é diferente da minha e da sua. Há uma revelação que nós precisamos pegar nessa noite. Eu vou entrar com você, eu posso entrar com você? Então escute muito bem. Em Gênesis 31, versículo 20. E foi dessa maneira que Jacó enganou Labão, o arameu, e não deixando suspeitar da sua fuga. Que ele fugia. Deus ele fala para Jacó sair da casa do seu sogro, porém Jacó faz da sua maneira. Deus ele te dá ordem para se mover e geralmente as pessoas têm o costume de fazer da sua maneira. Deus ele te chama para o ministério e as pessoas querem fazer o ministério da sua cabeça, da sua maneira. Deus ele fala, vai para a guerra, e você quer ir da guerra do seu jeito. Fala, não basta somente ouvir Deus falando. Você tem que aprender a interpretar o que Ele está falando. Como Ele quer. O que Ele deseja da sua vida. Ouvir não é o mais difícil. A questão é
agir de acordo com aquilo que ele está falando. E Jacó, sabe o que ele faz? Ele fugiu, ele enganou. E agora eu tenho uma palavra para falar para você aqui. Essa palavra em hebraico, enganou, é ganaba. Ganaba. Ganaba significa furtar e levar embora. Escute que no contexto, Jacó ele não só está falando assim, não vamos deixar ele saber da nossa fuga. Sabe o que Jacó fez? Fala, o quê? Ele tinha um sentimento dentro dele, que enquanto ele estava dentro da casa do sogro, mesmo todo o rebanho, tudo que ele prosperou, tudo que ele cresceu, não pertencia a ele. Ele precisava de uma autorização para sair, assim como ele recebeu uma autorização para entrar. Fala para o teu irmão, entra bem, mas saia bem. Senão você vai ter que prestar conta. Tem crente que sai da igreja dos seus pastores que anos trabalharam junto. Mas às vezes sai magoado, sai afetado, ferido. E às vezes sai defecando dentro da igreja, mijando aonde foi abençoado. Sai de maneira desonrosa. Tu pode estar passando a dor que for, meu querido. Mas se Deus te colocou ali, se você entrou bem, saia bem. Saia com honra, com a cabeça levantada. Não perca a tua bênção. Ah, mas nada. Aprenda a ser humilde, se humilha. Aquele que se humilha, Deus exalta. Ah, eu tenho medo. Oh, medo nada. Resolva o teu problema. Jacó ele fez o quê? Ganaba. Ele furtou. É como se as esposas que fossem dele não estavam sobre a própria posse dele. Porque quando ele estava na casa do sogro, ele deveria prestar contas ali dentro. E assim como ele saiu fugido, com medo do seu irmão, ele estava saindo da mesma maneira, fugido com medo do seu sogro. E o incrível que pareça que essa palavra aqui não é o enganou no sentido daquele que a pessoa dá a volta em alguém, que somente mente ou omite algo, mas alguém que rouba algo, que tira algo de outra pessoa para seu benefício próprio. É isso que despertou a fúria no sogro dele. O sogro dele se sentiu que estava sendo furtado. E pior ainda, Raquel vai lá na casa do pai e rouba o ídolo do pai. E sabe por quê? Fala, por quê? Quer que eu te ensino? Você quer ouvir a história ou não quer? Quer ou não quer? Raquel era ferida com o pai dele. Com o pai dela. Raquel era uma mulher extremamente orgulhosa. A personalidade de Raquel era ferina. Tanto é que ela ataca Jacó, porque ela não podia ter filho. Dai-me um filho, senão eu vou morrer. Tu é culpado. Eu estou no lugar de Deus, Jacó fala para ela. Um capítulo antes você vê isso. Eu estou no lugar de Deus por acaso para te dar um filho? Quem você pensa que você é? Ela se levantou contra o próprio marido, forçando ele a dar um filho. O problema estava nela e ela estava culpando ele. Quem era Raquel? Sabe quem era Raquel? Mimada. Porque era a filha bonitinha do papai, a princesinha de casa. Tinha tudo que o papai dava para ela. Mas um dia, o papai dela fere ela e gera uma raiz de amargura nela. E escute essa história, porque talvez essa aqui é a história da sua família. E Raquel passa uma decepção, porque ela esperava, porque eles tinham uma paixão, existia uma paixão entre ela e Jacó. E a irmã dela entrou na frente dela. E ela ficou revoltada com o pai dela, porque Raquel era a princesinha do papai. Queria ser tratado como a primeira. E sabe o que a Raquel faz? Ela falou, vou pagar hoje o que meu pai fez contra mim. E por que ela rouba o ídolo do pai? Fala, por quê? Aqui você tem que prestar atenção. Há um detalhe nessa palavra. Eu quero te ensinar isso. Ela furtou o ídolo do seu pai para provocar o seu pai. E aí, pai, o ídolo que você fala que te dá tudo,
que você não me deu herança, não pôde prever que você foi furtado, que eu fui embora e você não viu. O seu ídolo não é nada. O seu ídolo, pai, não pode nem te defender de uma furta, de furtar, ser furtado. Que ídolo é esse que tanto você confia, que você valorizou mais o seu ídolo do que a mim? Quando Deus começa a me revelar isso na meditação, mas isso que é profundo. Raquel não era uma mulher idólatra, ela era mulher de Jacó. Jacó não permitia idolatria na casa de Jacó. Tanto é que quando chega em Gênesis, capítulo 33, depois do capítulo 33, chega a hora de levantar uma casa para Deus em Betel, Jacó, ele pega todos os empregados, pega toda a família, todos vocês que estão com o ídolo em oculto, vocês vão trazer aqui e agora. Seus empregados, até os filhos deles, até os filhos de Jacó que estavam com algo escondido, tiveram que abrir mão e tirar o que estava escondido. E ele enterrou debaixo do cavalo de Moré, o cavalo sagrado onde Abraão sentava-se, enterrando os ídolos. Fala, está chegando a hora, e eu vou enterrar certos ídolos da minha vida. Eu já vou chegar com você lá, mas peraí, nós temos um caminho para ser perseguido, para ser percorrido. Você quer percorrer comigo esse caminho? Fala, a dimensão da palavra quando se abre, os acessos se abrem. Meu filho, não acha que só colocar a mão na tua cabeça, o poder de tu cair vai mudar a tua vida. A palavra muda a tua vida. Poder sem palavra não tem consistência para manifestação. Tem pessoas que recebem muita unção, mas não tem palavra para manifestar essa unção na terra. Não sabe nem o que fazer com a unção, não tem uma direção, não tem palavra, não tem construção. Não entende nem porque recebe poder. Fala, o poder tem um propósito. Fala, e o propósito do poder é executar a palavra na terra. Fala, é fazer que a palavra de Deus se cumpra. Fala, na minha vida, na minha identidade. Fala, no meu caráter, na minha família, dos meus negócios, dos meus sonhos. Aleluia. Levar saia de ledriação de caia acia. Continua mergulhando comigo. Raquel furta e Jacó furta e não deixa ele perceber nada, o seu sogro, e foge. Fala para o teu irmão, chegou o tempo de você parar de fugir de circunstâncias que te confrontam. Ele tinha medo de encarar o sogro e ele fugiu de uma maneira desonrosa. Mas o Senhor vai te dar força, a graça que você está precisando para enfrentar os labão da tua vida. Tá chegando a hora, calma. Deus vai te pegar aqui dentro. Fala, me pega, Jesus. Porque hoje eu vou vencer essa guerra. Não, eu não estou te falando uma guerrinha, não. Eu estou te falando aquilo que mais te custa. Tem algo que já está na hora de mudar a tua vida e de uma vez por toda, chega de ciclo repetido. 20 anos na casa de Labão, vai sair hoje. Fala, chega do enganador me roubar. Chega do enganador tirar minha bênção. A casa de Labão significa retenção de bênção. Roubo, furto, engano, manipulação. Você vai sair das estratégias do inimigo hoje. Os enganos, as mentiras, as manipulações que estavam impedindo teu crescimento, elas vão sair hoje. Você vai quebrar esse cárcere na tua vida hoje. Esse espírito de Labão estava mentindo para você, estava te impondo medo, te acusando. Mas chegou a hora de você romper esse negócio da tua vida agora. Fala pro teu irmão, segura aí. Fala, pega a palavra. E você conhece a história e vai embora Jacó com o acampamento todo embora. Jacó saiu rico, mas desonrado, com desonra. Fala, a promessa, o poder dela não é a posse, é a essência. Fala, é a vida.
é a justiça, é a moral, é o propósito da promessa que é mais importante. Muitos receberam a promessa, mas abandonaram o propósito. Tem ministério, mas é destituído da revelação, da graça. Receberam a promessa, tem família, tem tudo, mas estão vazios do propósito, estão desonrados. Perderam a honra. Fala para o teu irmão, não perca a sua honra. Prefiro ser pobre, mas andar de cabeça erguida e honrado. Tem muitos que alcançaram promessa, mas desonrou o Deus da promessa. Perdeu o propósito. Fala, aguenta, irmão. Sustenta o propósito. Fala, a promessa é gloriosa, mas o que enriquece a promessa é a honra que você cumpre o teu propósito na terra. E Jacó não era para ser chamado só um Jacó na vida. Deus estava chamando um patriarca. Deus estava levantando um guerreiro na terra. Deus estava levantando um homem que seria temido na terra dos cananeus. Ele não entendia ainda a dimensão do tamanho do que Deus estava chamando ele. Talvez você não entende a dimensão do tamanho das riquezas, das promessas. Você não faz menção do que ainda está por trás, escondido, mas os mistérios escondidos vão começar a ser abertos para vocês. Cada fase da minha vida que eu entrei no estreito, guerra, tribulações, que Deus vinha para tratar comigo na terra, Ele abria a janela das promessas, e Ele me fazia olhar para o meu futuro, e falava, filho, se conserta, se sustenta na minha presença, fica na minha presença, se submete ao processo, porque o que eu tenho é honra, é vida, é paz, é prosperidade, é um destino poderoso para a tua vida. Fala para o seu irmão, olha para mim, fala para o seu irmão, olha para mim. Fala, o que você está vendo de mim agora nem se compara o que você verá no futuro. Fala, a pessoa que eu sou agora não sou nem metade do que Deus está me preparando para ser. Aleluia! Aleluia! Tu crê ou não crê, crente? Vai deixar Labão roubar as promessas? Vai deixar seu passado roubar tuas promessas? Vai deixar a circunstância roubar as promessas? Vai deixar a fraqueza roubar a promessa? Fala, não! Aí, o suplantador, não, o enganador foge e vai o sogro dele atrás, revoltado. E ele foi decidido, o sogro dele foi decidido a acabar com Jacó. Ele pegou seus homens de guerra e perseguiu Jacó durante dias até alcançar Jacó, porque Labão estava furioso. Mas Deus foi bom com Jacó, porque o Senhor se manifesta para Labão e fala assim, ó, Gênesis 31, 24, então durante a noite Deus surgiu em sonhos a Labão e o arameu e o advertiu, cuidado, guarda-te de dizer a Jacó, o que quer que seja, não fales nem bem e nem fales mal. Pergunta para você, presta atenção aqui. Por que Deus se manifesta em sonhos, adverte o sogro dele e fala para ele, toma cuidado, o que você vai dizer a Jacó. Quer que seja, não fales nem bem e nem... Sabe o que é isso aqui? Se nós olhamos na raiz do que significa em hebraico isso aqui, muda. Sabe o que Deus está falando para Labão ali? Que em Labão todo o bem que sai da boca dele já é derivado de um caráter corrompido. Labão, tudo que ele falava tinha uma articulação para benefício próprio. Então, Labão, cala sua boca, não fale nada. Porque até o bem que você vai falar para Jacó está contaminado, você vai querer passar a perna nele. Então, não fale nem bem e nem mal. Se ele falasse assim, meu sogro, meu genrozinho, vem comigo, eu vou te dar herança.
Tá mentindo. Eu vou te restituir tudo que eu não te paguei. Tá mentindo. Vai dar a volta nele depois. Era um tipo de homem, sabe aquele homem que acredita na própria mentira? Já viu o pior mentiroso que acredita naquilo que fala, na própria mentira que fala? E briga com você ainda, que tá... Não. Era esse homem. E Deus fala assim, ó, não fale nem bem nem mal, meu filho. Porque você não tem nada consistente para falar para Jacó. Você não tem moral nenhuma para falar para Jacó. É isso que Deus está falando com ele. Você está se achando que você é maior do que ele. Você não pode falar nada, não fala nem bem nem mal, porque você não tem caráter. Mas sabe o que significa isso aqui na graça? Fala o quê? Fala o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem nenhum acusador, não tem nenhuma manipulação, porque toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda manipulação do engano do inferno que vem para mentir, essa atmosfera de engano, irmão, eu estou falando do espírito aqui, e está caindo esse espírito de engano, esse espírito de manipulação na tua mente, vai cair esses cárceres na tua mente. Deus está calando a voz do perseguidor de Jacó aqui. Deus está fechando a boca do diabo ali. Aquele que armava, que manipulava, arquitetava contra ele para prender Jacó 20 anos, estava caindo. E vou profetizar algo agora para você, hein? Quem estava retendo aquilo que é teu, hoje está sendo solto. Eu profetizo, o que é teu, o diabo não vai reter mais. Fala, é meu por herança. Fala, eu conquistei. Fala, o sobrenatural vai desatar. Mas deixa Deus posicionar você aqui essa noite. Fala pro teu irmão, se posicionem, porque o ajuste está chegando. Fala, é estreito, mas ele vai me elevar. Lembrando as virtudes que nos protegem. Olha o que eu vou te falar. O encontro entre o sogro e o genro. O duelo. Eu queria ler toda a história, porque essa história é muito poderosa. É uma das histórias mais incríveis que tem. É uma história profunda. E como eu disse para você, a Bíblia ela não oculta as disfunções nas famílias dos escolhidos. Os homens que foram ungidos, escolhidos, eram homens como eu e você, cheios de problemas, cheios de deficiência. Tu vê dentro da casa, começa a casa de Isaac, a mãe que dava favoritismo para Jacó, o pai que dava favoritismo para Esaú, gera raiz de amargura, faz irmãos brigar entre si, e não tem coisa pior do que irmão brigar. Se tem uma coisa que dói o coração de mãe é quando os irmãos brigam. Se tem algo que fere na terra é briga entre irmãos. Se tem algo que entristece o Espírito Santo é quando vocês como irmãos de Cristo brigam. Ninguém sai vitorioso nessa. O problema de Isaac, na casa de Isaac, era o quê? Autovalorização de Esaú. Honrava demais um filho e se esquecia do outro. O problema de uma mãe era que ela valorizava o mais frágil e se esquecia também de honrar o mais forte. E as famílias estão se dividindo por causa de coisas pequenas. E isso traz mágoa, traz amargura dentro da família. Rebeca, ela comete um pecado, um erro grave. Ela estimulou o filho dela, induziu Jacó a roubar a bênção do irmão. Eu estou contando esse pedaço aqui porque isso aqui é muito importante agora, até chegarmos no final dessa mensagem. Você me permite chegar até o final dessa mensagem? Jacó consegue
Ele herda a bênção no lugar do irmão. Mas o irmão depois descobre, chora amargamente e fez uma júria de morte. Eu vou matar o meu irmão quando meu pai descer à sepultura. E Esaú ficou tão revoltado com Isaac e com a mãe dele. Sabe o que Esaú fez? Falou, o quê? Fornicou com mulheres cananeias. Por isso que Hebreus chama Esaú de fornicador. Porque ele desonrou as bênçãos e a ordem de gerações e gerações desde Sem. Para não se misturar com as mulheres cananitas e de outros povos, para que não viesse contaminar a geração. E Saul, depois disso, ele ficou tão revoltado com a família, que ele falou, eu vou pagar o que o meu pai e minha mãe fizeram. O meu pai porque deu a bênção pro meu irmão, e a minha mãe porque ajudou ele. Eu vou casar com uma mulher que desagrada a eles, que não está dentro dos padrões do eterno. E Saul desviou-se do caminho de Deus, por revolta. E tem muitos filhos revoltados que precisam voltar para a casa do papai aqui. Tem muita gente que fez mal dentro da tua casa, pagou mal com mal, porque isso é amargura. E a amargura, ela leva a gente a pagar dívida, pagar um ao outro com males. Males e males. Esaú, numa revolta, ele comete um grande pecado contra o Altíssimo. Isso desagradou sobremaneira a Deus. Porquanto Deus fala, eu me agradei, eu amei Jacó. Porque Jacó pode ter sido um suplantador, tinha uma deficiência no caráter, mas ele buscava honrar a Deus. Fala, eu posso ter toda a deficiência na minha vida, mas eu não posso deixar de honrar a Deus, de lutar pela verdade, pelo que é certo. Meu querido, a mancha no passado de Jacó, eu quero te falar que você abra o teu coração para ouvir essa mensagem. Abra seu coração para ouvir essa mensagem. Talvez essa mensagem é a cura que você precisava aqui nesse lugar. Abra o teu coração para ouvir essa mensagem. Deseje a palavra de Deus no seu coração agora. Gênesis 31, versículo 42. Se o Deus de meu pai, e essa foi a palavra que Jacó falou para Labão, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou-se a sua decisão. Jacó está falando diretamente com o sogro dele, se não fosse o meu Deus, o Deus do meu pai, e o temor de Isaac, você teria me usurpado tudo. Jacó, ele está sanando um problema com o sogro dele. Havia uma discussão muito feia acontecendo. Jacó sempre foi aquele que era tímido, mas era esperto. Mas ele não tinha coragem de bater de frente com os problemas dele. Jacó era aquele que fugia do problema, que tentava trazer uma solução por trás das situações, mas não encarava o seu problema. Jacó tinha medo do sogro dele. Assim como ele tremia de medo, nós vamos entrar agora na palavra do irmão dele, Esaú. E Jacó, ele expressa a palavra, se não fosse o Deus de Abraão e o temor de Isaac, ele que se manifestou ao Senhor, a você, você teria me roubado tudo, me tirado tudo. Mas antes dessa palavra ser pronunciada, houve uma briga feia entre eles. Labão falou, você roubou meu ídolo. E ele não sabia que Raquel tinha furtado o ídolo do pai. E Jacó, ele estava na justiça dele. Fala, Jacó estava na sua justiça, na sua razão e na sua autoridade. Presta atenção nesse detalhe, onde nós vamos chegar nisso. E ele fala, então revira, vê com quem está, com quem tiver vai morrer. Porque Jacó era um homem reto, ele não tinha idolatria na vida dele. Ele tinha temor ao Deus que se manifestou em Betel. Ele conhecia, ele teve uma revelação do Deus de Abraão. Ele falou, com quem você encontrar o ídolo, que morra. Só que ele não sabia que a esposa tão amada dele tinha feito esse furto.
Jacó jamais teria admitido isso. Porque Jacó, no lado espiritual dele, ele tinha o temor de Isaac. E você sabe o que é o temor de Isaac? Quem quer ouvir? Ele não falou o Deus de Isaac. Ele falou o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Sabe por que Isaac não precisou passar todos os caminhos que Abraão passou para ser evoluído, espiritualmente educado e disciplinado? Abraão passou por muitos processos na vida até atingir a maturidade de um profeta, um patriarca, aquele que era possuidor da bênção para gerações. Abraão, por 2 vezes, ele omitiu em relação à sua esposa, colocando o reino inteiro à destruição, ao juízo. Abraão, ele aceita a proposta da sua esposa de gerar um filho com Agar, que trouxe depois uma conturbação dentro da família, um processo de destruição, de dores, perdas. Abraão, ele tinha um problema e Deus estava tratando no caráter de Abraão. Depois que Abraão ele vence todas as circunstâncias, situações, Gênesis 17, e Deus aparece a Abraão como El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, aquele que diz que basta. 99 anos, ele estava maduro e pronto para herdar a maior bênção prometida a um homem na terra. Será pai de gerações e nações, Abraão. Mas Deus teve que refinar Abraão. E só aos 99 anos de idade, aonde Abraão perdeu seus limites, seu corpo já estava amortecido, que significa, ele já aprendeu a dominar os instintos da carne. Passou mais 24 anos esperando a promessa do filho com Sara. E a raiz da palavra Shaddai, ela vem daquele que diz que basta, que impõe limites na nossa vida, que muda qualquer circunstância. Por isso que os tradutores traduziram o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, que põe limites na própria criação da glória. E Deus fala a este homem Abraão: anda comigo e ser íntegro, perfeito. Sabe o que significa isso? Até que, Abraão, você teve falhas no seu caráter, falhas na sua moral, mas de agora em diante eu estou fazendo uma aliança contigo, que tu terás que andar na minha perfeição, porque eu já tratei na tua carne, eu já tratei no seu caráter. Você esperou e agora eu estou te dizendo: o filho que nascerá de ti, aleluia, é minha promessa, é minha aliança. Fala, há uma aliança me esperando. Fala, mas eu tenho que vencer os processos que estão me refinando. Temor de Isaac. Por que Isaac não precisou ser provado como Abraão? Por que Isaac não passou o mesmo processo de Jacó? Fala, por quê? Porque Isaac, ele deu um salto tão grande pela submissão, quando o Eterno pede a Abraão o sacrifício do seu único filho amado, a quem ele amava. Vou te mostrar o que é o temor de Isaac. Quem quer ver o temor de Isaac? Então me presta um facão, que eu vou te mostrar o temor agora. Você imagina você deitado no altar de sacrifício e o facão do seu próprio pai e vir para te matar. O que você não sentiria? O temor de Isaac. Porque ali Isaac aprendeu o que é um homem que ama a Deus e o amor santificado no temor. Ele viu o próprio pai dele capaz de matar ele, que é tanto amado pelo pai. Ele sabia o amor que o pai dele tinha por ele, ao ponto de um anjo do céu intervir e impedir que Abraão matasse seu único filho. Isaac foi santificado numa dimensão de glória tão poderosa
que se chamou o temor de Isaac, porque Isaac foi sacrificado no mundo espiritual, no coração dele, e ele aprendeu o que é temor ao Altíssimo, que temor é obediência radical, sem resistência da tua carne. O temor que te impõe limites, o temor é que te manifesta a extrema obediência. Abraão foi provado, e o anjo falou: agora eu vejo que tu amas a Deus, porque não negaste o teu único filho. Pessoas dizem que ama a Deus, mas amor sem temor é subjetivo, é vazio, é desprovido de poder para te preservar e te tornar obediente, completo. Fala: só quando o temor nasce, que eu amadureço e estou preparado para a porção dobrada. Há um facão de Abraão aqui, meu querido. E o temor de Isaac vai entrar em você. Ele fala temor de Isaac porque a história de Isaac foi contada. Imagine Isaac contando para Jacó: meu pai Abraão, ele ia me matar. Eu tremi. Eu me submeti, eu estava amarrado olhando aquilo ali. Eu não tinha como reagir, Jacó. E Jacó, eu obedeci meu pai, eu deitei ali, eu estava tremendo, mas eu obedeci, e aquele tremor foi entrando, porque o temor de Deus, ele traz um tremor para dentro do teu ventre. Quando o pecado chega, você treme. Quando o mal chega, você tem que tremer. Não! O temor. E Paulo fala: efetuai a vossa salvação com temor e tremor diante do Altíssimo. Jacó teve que lembrar do Deus de Abraão, do temor do seu pai. Por quê? Fala, por quê? Porque agora ele estava encarando o medo dele. Ele estava frente a frente com o sogro dele, que era mais forte do que ele, com um exército que podia destruir ele. Ele estava face a face. Se não fosse o Deus do meu pai, se não fosse o temor do meu pai, você teria me roubado tudo. Ele estava encarando o medo dele. Ele estava de frente a frente com aquilo que 20 anos usurpou, roubou, manipulou e angustiou Jacó. E agora Deus permite uma situação que vê Labão entrando na tenda dele, mexendo em tudo que é dele, e agora ele se revolta falando: basta! Basta! Que negócio é esse? Eu tenho te servido a minha vida inteira. Jacó agora ele solta o leão. Jacó agora aprendeu a encarar o seu problema face a face e não manipular para se esconder mais. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aqui? Fala: chegou a hora de você encarar teus problemas. Fala pro teu irmão: para de fugir do teu medo. Fala: você vai ter um adversário para encarar e você vai ter que enfrentar. Fala para ele: como? É o Deus de Abraão e o temor de Isaac para te proteger. Fala: é o Deus de Abraão. Fala: o temor de Isaac. Fala: é o meu Senhor que me protege. Ei, Jacó, meu filho, não tinha um exército para brigar. Estava em desvantagem. Mas agora ele recordou as virtudes. Peraí. O meu Deus é grande. Ele é todo poderoso. Ele protegeu o meu Abraão. Olha a história de Abraão. Olha a história do meu pai. E eu vou ter medo da morte? Eu vou ter medo do meu sogro? Chega disso! Teu Deus é poderoso, é o El Shaddai, é o soberano, é o Eloi, aquele que manifesta fogo no céu e na terra, é o Deus de Elias, o Deus de Noé, o Deus que manda dilúvio, é o Deus que te sustenta. Tu vai temer por quê? Vai ficar correndo do teu medo? Fala: eu vou encarar esse medo hoje, e é no altar. Aí sabe o que Jacó fez? Levanta o altar aqui de pedra aqui em testemunho agora. Vamos descer aqui no altar agora e vamos resolver esse problema hoje. Jacó levanta o altar de pedra e manda Labão também levantar um altar de pedra. Vamos sentar, vamos comer, vamos resolver o problema, porque é no altar que resolve o problema, meu querido. Você sabe o poder que é no altar aqui? Sabe o poder que é isso aqui? Justiça, perdão, misericórdia, bondade, justiça. Aqui é hora de vencer os inimigos, meu querido. Tu chegou no fogo, tu chegou no lugar onde você tem que se encontrar e encarar teu medo, subir pro fogo, entrar nesse altar hoje e sair restaurado desse lugar.
Senhor falou para mim, meu filho, prega, profeta, para libertar meu povo hoje. Fala, Labão, as mentiras, manipulações, restrições, prisões, enganos, está caindo hoje. Aleluia. Não me estranhe se eu estou gritando, porque quando a força da palavra vem, ela toma você, é uma glória. E nós não estamos falando só com teus ouvidos humanos, eu estou falando aos espíritos humanos aqui, eu estou falando ao mundo espiritual, eu estou dando comando, dando ordem a anjos ouvindo, eles estão trabalhando a teu favor. Da glória a Jesus aí, meu querido. Alabaros. Fala pro teu irmão, prepara pro fogo. Lavassúria Macaia. Fala, chega de mentira, chega de roubo, chega de suplantação, sai dessa prisão. Eleva, saia, deleveriquia. O Senhor está abrindo esse cárcere hoje. E vou profetizar, hein? Se tinha gente morando com o papai e mamãe aí, vai sair hoje da casa do papai e da mamãe, Raquel. Vai sair da casa do sogro, Jacó. Fala, me liberta.